que está como médico. Não, eu sou, vamos lá, diz uma profissão aí pra mim. Qual que é a tua profissão? Deixa nos comentários que eu quero saber qual que é a tua profissão. Ah, eu sou dentista. Não, você está como dentista. Antes de você ser dentista, você é um vendedor. Só que existe um baita preconceito nosso, tá, instalado na nossa cabeça, que vendedor é ser ruim. E quem entendeu o game que venda é a veia, olha só, quem já entendeu esse game já está ganhando dinheiro, ó, há muito tempo. Muito tempo. Então é tudo sobre venda. Ah, mas eu trabalho com serviço. Beleza, qual que é o teu serviço? Fala pra mim, quem trabalha com serviço aí, comenta. Eu quero ver seu comentário, deixa seu comentário aqui, eu quero saber com que você trabalha. Fala aí, eu quero ver quem tá aqui, eu vou chamar a gente pra live, tá? Então, qual que é o teu serviço? Ah, tal, presto tal serviço. Beleza, você precisa vender a ideia do seu serviço. Porque ou a pessoa vai comprar porque ela confia em você, ou a pessoa vai comprar porque confia na sua marca, ou a pessoa vai comprar porque confia no lugar que você trabalha, ou a pessoa vai comprar de você porque confia em algo que relaciona você ao que você está vendendo. Então tudo é sobre venda. Comenta aí, tudo é sobre venda. Eu não estou vendo os comentários, gente. Vamos comentar o pai de esporte soltar o diamante, senão eu vou reter o diamante comigo. Tá? Só para dizer para vocês, eu vou começar uma sequência de live, provavelmente semana que vem, agora às 7 horas da manhã, e vai ser sobre autoconfiança, tá? Então, justamente todo esse assunto, isso que eu venho abordando agora, e vou falar nos stories, vou falar aqui durante essa semana, aqui também outras lives aleatórias, é tudo já fazendo a pré-eliminar do que nós vamos trazer, ou a pré-eliminar do que nós vamos trazer para vocês aí de conteúdo. Mas vamos lá, venda, vem comigo. Vendedora da Volkswagen, solta, diz o Kelvin, diz solta, tamo junto, Kelvin. Rodoviária, eu vendo seguro, massa. O Bruno, vendedor autônomo. Vendedor autônomo de quê, mano? O que você vende, Bruno? Fala, Fabrício, o que você vende, Fabrício? Fala pra gente aí, qual que é a tua venda? Tamo junto. Então tá, olha só que tem um detalhe. O que acontece, e eu via muito isso, as pessoas mesmo falavam, ah, Ricardo, se nada é pra você ser vendedor. E eu virei vendedor, porque tipo, eu não tinha nem estudo direito. Comecei a trabalhar nos camelôs, né, como vendedor. E ali eu trabalhei durante anos e me descobri ali como um vendedor. E hoje ainda amo mais ainda porque descobri que tudo é venda. Antes da pessoa comprar qualquer serviço meu, qualquer produto, ela precisa comprar aquilo que eu tenho, ou seja, quem eu sou. Então se eu me posiciono como um vendedor, cara, não, eu represento venda, eu sou executivo, eu vesti essa camisa, já era. Mas aí é outro game. O que eu quero falar com você é sobre autoaceitação. Comenta aí, autoaceitação. Porque quanto mais você se aceita, mais você vende. Vamos lá, deixa eu tentar que você entenda o que eu estou falando aqui. Por que é tão importante esse relacionamento da venda com se aceitar? Porque você não aceita algo se você não se aceitar. Você não aceita nada. Deixa eu te explicar um pouquinho mais para você entender. Quantas pessoas que você viu ter muito, no ponto ótico humano, ter muita coisa, muito dinheiro, muitas oportunidades, família até muito grande, e você não viu a história que essa pessoa até se matou? Justamente porque tem muitas pessoas que não se aceitam, então tudo que elas têm não faz sentido. Por não se aceitarem, não aceitarem o ponto que elas têm ou quem elas são, olha só, tudo que elas têm não faz sentido. Então, o que é o grande segredo da parada antes de mais nada, tá? Para pegar por base. O grande segredo é que, antes de tudo, antes da autoconfiança, antes de qualquer coisa, você precisa aceitar aquilo que você tem. Ricardo, eu nasci numa família pobre, eu nasci num lar humilde, eu nasci num lugar no subúrbio, eu não tive condições. Bom, meu amigo, então aceita esse lugar que você está agora. Ah, Ricardo, ainda estou na pobreza extrema, show. Aceita do fato de, show, eu tô aqui por causa de alguma situação ou porque eu me coloquei aqui, mas não importa o que eu fiz lá para chegar aqui. O que importa é o que eu vou fazer daqui para chegar lá. Então, gratidão.
Anota essa, gratidão. É você ser grato. Escuta só. Fala Kazak, como é que você tá, meu irmão? É você ser grato com esse teu momento agora, com isso que você tem agora, tá? Tô com coceiro no nariz, cara. Com isso que você tem agora e falar, massa. Aí quando você aceita esse estado em relação à gratidão ao universo, em vez de reclamar, em vez de murmurar, você aceita em gratidão, fala, Jonathan. Aí o que acontece? Você está aplicando a autoaceitação. Tá, Ricardo, e por que muita gente não aceita? Então, tá, vamos lá. Quando que é o momento que a pessoa desenvolve a autoaceitação? A autoaceitação, segundo a psicologia e todo o estudo, é desenvolvido entre os 0 aos 7 anos. Vou dizer até mais para vocês, tá? Na verdade, estudos mais profundos, que trabalham até mesmo a parte do inconsciente que foram feitas, diz que a autoaceitação ela vem desde que você é um feto até os 7, 8 anos, né? Mais ou menos esse período. Por quê? Porque quando você é um feto, um embrião dentro da barriga da sua mãe, tá? Porque a autoaceitação tá ligado à maternidade, à mãe. Olha só. Ali naquele ventre, você já recebe, ou você já recebeu, na verdade, ou não, um carinho, um seja bem-vindo ou uma rejeição. Então tem muitas pessoas hoje que são extremamente traumatizadas. Olha só, eu estou falando de venda, gente, mas olha a base que eu estou trazendo para você. Então tem muitas pessoas que estão extremamente hoje traumatizadas, que não se aceitam e não sabem nem porquê, e às vezes foi algo que aconteceu ainda quando ela estava no ventre. Olha só que doido esse negócio. É muito doido esse negócio. E aí em fase adulta tem o que? Alguns transtornos ou algum tipo de coisa. Só que o que acontece? Quando você percebe ou entende ou sabe que aconteceu algo desse tipo, você consegue o quê? Curar o problema. Eu tenho uma história muito próxima, muito profunda minha, de um familiar meu aqui, sobre isso que eu estou falando. Eu não sei se seria interessante eu falar aqui, porque eu não tenho a permissão, mas algo muito profundo, tá? Mas pega esse código comigo. Do 0 ao 7, não vamos entrar para cá, do 0 ao 7, é a parte que você se desenvolve com a sua mãe, autoaceitação. Ela fala, menino fofo da mãe, menininha linda. Então essa fase que a criança se conhece, morde, essa é a parte da autoaceitação, que você desenvolve a autoaceitação. Então se você tiver isso bem alinhado com você mesmo, e ó, eu vou contar algo meu aqui, tá? Algo que eu nunca contei. Se você tiver isso muito bem alinhado com você, que essa parte, você se aceitar, já era. É consequência, o resto é consequência. Mas vem cá, eu, para quem não sabe, vou contar aqui algo íntimo meu, algo íntimo para vocês. Eu não me aceitava. Até determinada idade eu não aceitava a realidade que eu tinha nascido. Eu não aceitava o meu próprio corpo, porque eu era gordinho. Eu não aceitava o cabelo que eu tinha. Eu olhava aquilo e eu não achava bonito. Por quê? Porque nessa fase eu tive alguns problemas, passei por bullying. Então eu tive dificuldade de ter autoaceitação, de me aceitar. E isso foi passando os anos, e eu fui vendo o reflexo de tudo isso no decorrer do tempo. Até que eu me dei de conta que não fazia sentido eu não aceitar meu cabelo. Para quem não sabe, eu tenho algumas marcas aqui na cabeça. Eu não aceitar aquilo, eu não aceitar eu ser mais gordinho. Não fazia sentido. Que o ideal era eu me aceitar e, obviamente, se tratando de estética, eu buscar melhor. Ah, eu era pobre, nasci muito pobre, show. Agradece aquela situação. Então eu agradeci, reconheci aquilo, em vez de murmurar, eu comecei a agradecer, e foi a partir da autoaceitação. Olha só. Foi a partir da autoaceitação que eu comecei a galgar e crescer mais na minha vida, gradativamente. Então a autoaceitação fez uma diferença total na minha vida, gente. Olha só. E como é que eu fiz? Resolvi treta com a minha mãe. Depois de anos, depois que eu saí da minha casa, toda essa situação, fui lá, voltei, falei, mãe, vamos
conciliar, vamos ficar junto aqui e tal, pá, sei que passou. Então eu aceitei a realidade que eu vim, agradeci e fui para a próxima fase, tá? Beleza, venda, Ricardo, me explica a venda. Quando você se aceita, meu amigo, você é mais feliz, você é mais compreensivo, você aceita, não fica aceitando coisinha, tá? Não é sobre ficar aceitando qualquer coisa de qualquer um, não é sobre isso, mas é sobre você se conhece melhor. E você sempre busca o aperfeiçoamento. Eu não estou falando também em estagnar. Quem é que está entendendo aqui? Fala, eu estou entendendo, comenta aí. Eu gosto de ver comentário. Eu não sei se você está clicando no coraçãozinho também, mas clica no coração aí. Dá uma moral. Então é sobre você olhar para o estado que você está e ir para o próximo nível. Show, venda, Ricardo. Eu quero saber de venda. Venda. Aí entra a segunda parte, que é a parte pai. Que é aí que nós vamos tratar semana que vem. Nós vamos falar muito sobre isso, que é autoconfiança. É quando você não apenas se aceita, você já se aceitou, agora você confia em você. Só que não tem como chegar na autoconfiança se não houver autoaceitação. E é por não se aceitar que tem um monte de mulher regaçando de botar filtro. Eu sei que tem muita gente aqui, ó, que tá online, até faz vídeo, mas não consegue fazer um vídeo ou postar uma foto sem mexer no FaceTune, sem fazer o regaço, sem fazer alguma coisa. Eu mesmo já fui assim. Eu tinha um outro Instagram meu perdido aí que tem no ar. Se vocês forem ver, eu sempre botava um FaceTunezinho, dava um aqui, mexia ali. Pra que isso? Não precisa. Eu sou tão lindo. Entendeu? Então é sobre isso. Pode ver, são características de pessoas. E tem pessoas que não se aceitam, que não conseguem aí gravar um vídeo, não conseguem botar a cara na internet, não conseguem fazer uma live dessa, não conseguem botar uma roupa diferente. E aí por causa disso tem baixa estima, não consegue ter bons relacionamentos, não consegue performar em venda, não consegue performar. Quando lembre-se, venda é tudo, gente. Produto e serviço. Volte e meia, tem gente que fala, Ricardo, o que você fala se aplica só a quem vende carro? Não. Se aplica a quem é um profissional que busca evolução. Obviamente eu tenho métodos específicos para carro, mas quando se trata numa live aberta, dessa aqui, um tema como esse, eu falo para você profissional, que não está conseguindo ter resultado. Por quê? Porque você não está se aceitando como você é ainda. E dá uma olhadinha no passado, vê como é que foi a relação com a sua mãe, vê como é que foi essa parte aí, vê qual foi, o que você passou, se teve algum irmão que te zoou demais, algum tio, alguma... Talvez é aí. E não é sobre, mas aconteceu alguma coisa, morreu. Não é sobre só você entender, caramba, é sobre, foi isso aqui. Agora eu vou alinhar esse detalhe na minha vida para quê? Para ir pro próximo nível. Eu passei agora essa última semana, para vocês terem uma ideia, eu passei uma das semanas mais desafiadoras da minha carreira, tá? Desafiadoras. Mas foi massa pra caramba, sabe? Eu tiro hoje toda a reflexão de quem eu me tornei depois desse desafio. Porque não é sobre você aceitar o desafio assim de uma forma, me dá por vencido. Não, é sobre você pegar o desafio e procurar a solução para o desafio. E quando passar por essa fase, você pegar tudo isso e fazer uma reflexão e ver quem você se tornou depois disso. Deixa eu virar a câmera aqui, que eu quero ficar mais íntimo de você. Tá vendo bem aí? Aqui eu consigo ter um contato um pouquinho melhor, que eu não preciso ficar tirando os olhos pra nada. Ficou bom aí, gente? Então, é sobre esse lugar que a gente precisa estar, sobre se aceitar. Aí olha só, deixa eu contar pra vocês. Pra quem conhece minha história, eu vim da rua, tá? E quando eu conto que morei na rua, quando eu conto que as perplexas, assim se fala? Vou ver depois a palavra certinho, perplexas, né? Sobre as dificuldades
Quando se fala das dificuldades, quando eu falo de alguma dificuldade, algum período que eu tenha passado na vida, não é para me fazer de vítima, eu não preciso disso, nem para gerar conexão, senão eu faria até muito mais. Mas é sobre realmente eu poder falar assim, olha aqui, eu passei por esse desafio aqui, então eu sei o caminho, eu trilhei esse caminho, vem pra cá, agora eu quero pegar da sua mão para te ajudar a passar também. É por isso que eu faço live como essa. É por isso que quem participa dos treinamentos sai de lá desbloqueado, sai livre, sai outra pessoa. Porque é sobre mostrar o caminho, é o transbordo, é ensinar aquilo que sabe. Eu sempre falo os 3 segredos do sucesso, os 3 caminhos. Até eu quero ver quem está conectado aqui comigo, tá? Quem está conectado aqui comigo, que me acompanha, fala para mim quais são os 3 caminhos do sucesso que eu sempre falo. Vamos ver se você lembra. Eu quero ver quem está aqui que sabe. Então, beleza, você se posicionou. Deixa eu botar aqui, é sobre vendas. Deixa eu só colocar um comentário aqui fixado. Então, beleza, olha só, você se posicionou onde tem que estar. Você aceitou. Show. Aí vem a segunda parte, que é qual que é a segunda parte? Você aumentar a sua autoconfiança. A autoconfiança está relacionada ao poder de fogo. A autoconfiança você desenvolve qual idade? Entre os 7 e 14 anos. Porque é a parte, escuta só, é a parte que a criança está com o pai, a criança aprende a andar de bicicleta, a criança aprende ou a jogar bola, ou a correr, ou a fazer atividades, ou vai com o pai na escola. Só que acontece, aí a grande parte até auto se aceita, mas não tem autoconfiança, não confia em si mesmo. Por quê? Porque quantos matrimônios, quantos casamentos que estão acabando aí, que quando chega na hora do filho estar com o pai, o filho nem acompanha mais o pai, vê o pai em duas semanas, ou às vezes a mãe nem deixa ver o pai, ou às vezes o pai até abandona, mete o pé. E tá aí a treta, tá aí a parada, tá aí a cura. Por quê? Porque quando você descobre qual que é o problema, você consegue ir em cima do problema e resolver. Então talvez hoje também, pegar de novo, se você tem medo de gravar vídeo, se você tem medo de ter voz de autoridade, se você tem medo de julgamento, se você tem medo está relacionado à falta de autoconfiança. Porque a autoconfiança, ela te dá o quê? Coragem. Comenta aí, coragem. Alguém tá pegando papel e caneta para anotar? Coragem. E a coragem não é a questão de você não ter o medo ou ter o medo ausente. Não, a coragem é você enfrentar os problemas ou medo e fazer com que seja superior ao desafio, problema que você está enfrentando. E aqui que vem a venda, é sobre venda. Como é que você vai ser um excelente vendedor, um excelente profissional, se, infelizmente, você não tem coragem nem para enfrentar o teu cliente, não é enfrentar de enfrentamento, enfrentar de quebrar a objeção, de pegar o telefone, de ligar, ou de buscar estratégias, ou de pegar uma câmera dessa, botar a cara, fazer uma live, gravar um vídeo, tirar uma foto massa, gravar um áudio para o seu cliente. Tem gente que tem medo, gente. E é horrível, é terrível. Chega numa roda de amigos, chega numa festa, um monte de gente que você pode conhecer, você pode trocar ideia, você tem vergonha de se apresentar e falar quem você é. Você tem uma oportunidade para se apresentar, vender seu peixe, vender quem você é, fazer novos amigos, vender aquilo que você tem. E olha só, qual que é o ponto? Tem vergonha. É a falta do fogo. Então qual que é o caminho que o cara tem que estar, ou o trecho que o cara tem que estar, a pessoa tem que estar? Para quê? Para ter o resultado, para ter a venda, para ter o empreendedorismo, para ter a garra, para ter a ambição, para ter o que precisa para galgar e ser feliz. E ser feliz. E deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Em vez de ficar acusando os outros, jogando dedo ou ficando perdendo tempo com picuinha, investe o tempo em que vale a pena
é feliz, deita a cabeça no travesseiro, dorme e ainda vende e ganha dinheiro. Então tudo isso, para ter tudo isso e suportar todo o desafio de toda essa caminhada, eu vou chamar a gente aqui, tá? Para trocar uma ideia, para tirar alguma dúvida, para falar sobre isso. Então, para chegar nesse nível, o que precisa? Precisa de musculatura emocional. Como é que tá teu emocional? Então, musculatura emocional, autoaceita, fogo, entra a autoconfiança, coragem, enfrenta o desafio, vem algum problema, alguma dificuldade, você tem a autoaceitação, lembrando, musculatura emocional, já era, meu amigo. Porque autoaceitação, lembre-se, 0 a 7 anos, parte materna, estamos falando de emoções. Emoções. Quanto você está preparado emocionalmente para ir para o próximo nível? Então não é só sobre eu te dar toda... Gente, eu tenho aqui no mínimo hoje no meu arsenal de conteúdo mais de 100 horas só de conteúdo técnico. Só de conteúdo técnico, de estratégia para colocar na mão da galera. Mas não é sobre eu entregar técnica se você não tiver o preparo, que é a base. Porque eu te dou a técnica, você faz. Aí eu dou a técnica para você, você grava um vídeo. Na mesma hora eu te dou a técnica. No mesmo dia eu te dou a técnica. Você grava um vídeo, vai vir o primeiro hater, você se abala e não faz mais. Não tem o reconhecimento de onde é que vem o problema. Só que eu tô aqui agora para abrir teu nível de consciência, aprofundar o teu nível de consciência, para você entender de onde é que vem o problema que você precisa resolver. Para quê? Para vender. Aí é venda. Só que é muito superficial. Eu só vim para cá e falar gatilhos mentais, funil de venda, estratégia de venda, captação de cliente, conversão, quebra de objeção, blá, 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 blá. Se você não tiver essa preparação emocional da autoaceitação e da autoconfiança, é só técnica. A hora do desafio você abala. Vai ter resultado? Vai. Só que é assim, gente, preparado é muito melhor. Deixa eu contar pra vocês uma aqui. Deixa eu contar pra vocês. Como destravou meu coração, não sei nem onde ir ou o que fazer. Acompanha direto, mano. Não sabe o que fazer? Já tá sabendo agora. Acompanha meu Instagram direto. Vou fazer uma sequência de live falando sobre isso. Semana que vem vai ser profundo. Então quero que vocês acompanhem, tá? Quero bater recorde de live. Recorde. Quero botar número aí que nunca botei. Essa é a missão. Botar 500 pessoas de manhã todos os dias semana que vem. Então se preparem. Olha só, sobre o que é que eu tô falando pra vocês. Deixa eu contar pra vocês uma parte minha, tá? Por que eu conto as minhas histórias, minhas partes, abro meu coração, principalmente para quem me acompanha aqui ó, no íntimo, live, aula, íntimo, bastidor. Por quê? Para a pessoa entender que não é fácil, mas se você entender o processo, você aguenta a caminhada. Minha noiva entrou aqui agora na live e ela é testemunha para dizer, porque eu já abri o coração e ela já viu como eu sou. Eu sou um cara que eu sou, pra quem não conhece de temperamento, tá? Existem 4 temperamentos, eu sou colérico. Dos 4 é um temperamento mais brabo, é um temperamento mais quente. Porque justamente isso veio, obviamente, também, já vem da minha mãe, tá? Minha mãe é uma pessoa colérica também, ela é uma pessoa braba, ela era uma pessoa, só que o que acontece? Por ela não conhecer o temperamento dela, ela não ter o autocontrole dela, ela se tornou uma pessoa agressiva, tal. Então, mas eu puxei esse temperamento da minha mãe. Só que quando eu entendi, porque eu me tornei um jovem na parte jovial, eu era agressivo não por ser ruim, nunca quis mal de ninguém. Só que eu era o cara que facilmente ia pra briga. Eu era o cara que não levava desaforo pra casa. Por quê? Porque quando eu era na infância, eu tinha levado muito desaforo pra casa com bullying. Na verdade eu já não aceitava muito, mas tomava pau, porque eu era sozinho. E quando eu cheguei em fase adulta, eu nunca gostei de tomar desaforo para casa. E o que acontece? Eu sempre me meti em briga. Só que, graças a Deus, eu não demorei para perceber
como que eu era. Fala, vendedor sincero, Alessandro, como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Eu não demorei para perceber qual que era o meu problema, qual que era o meu defeito, qual que era a minha fraqueza. E aí eu comecei a fazer todo o estudo, mapear tudo, até que eu cheguei. E quanto mais eu me conheço, mais eu tenho autocontrole sobre mim mesmo. Mente, musculatura emocional. Então olha só, o que acontece? Quando eu fui crescendo, eu fui diminuindo, eu fui respirando, fui aprendendo, porque é sobre aprender, é sobre evolução, não é sobre eu abrir esse celular aqui e falar que eu sou perfeito. Nem você me fingir uma vida perfeita, não. É sobre você saber qual que é o seu erro, saber onde o sapato aperta. Quando você sabe que onde o sapato aperta, você tem controle e você pode tirar o sapato antes que aperte. Entendeu? Aí olha só que massa. Olha só que massa, olha só que massa. Aí, um ano atrás mais ou menos, eu caí numa blitz. E o rapaz que me atendeu lá pegou, reconheceu quem eu era. E aí perguntou se eu faria bafômetro. Eu falei, cara, eu não faço porque eu tomei um vinho ontem, olha só. E eu fiquei meio cabreiro. Ele forçou um bafômetro e aí eu acabei não gostando e caí numa briga e aí fui até preso. Tá, olha essa situação. Cheguei lá, depois fiz exame clínico, tudo show, tudo zero. Mas me meti numa confusão porque eu não tive musculatura emocional para passar aquela situação. Só que qual que é a grande sacada? A grande sacada é você perceber que ainda você é fraco naquilo e você entender e saber como você pode intencionar a tua força, musculatura emocional. Aí essa semana, olha o que aconteceu, foi uma das semanas mais desafiadoras na minha carreira, né? Nos últimos meses eu passei alguns desafios, entre vários desafios, mas sempre me posicionando como campeão, nunca me dando por vencido, porque é sobre isso. E eu tive no mês de dezembro um prejuízo onde uma pessoa me fez um roubo de mais de 50 mil reais num evento que eu fiz. Show! Me quase vim espraiar na rede social, não quis fazer isso porque eu sei que da minha boca e da minha rede social e das coisas que eu faço tem que sair coisa de transformação. Se é para mim o desafio, eu vou passar o desafio, eu vou entender o processo, eu vou trabalhar naquilo, vou me melhorar, vou aumentar a minha capacitação, minha capacidade de enfrentar aquilo, e depois que eu passar por aquilo, eu tenho capacidade suficiente de ensinar alguém ou passar para alguém a informação do que eu passei, o que eu fiz para poder vencer aquele desafio. Esse que é o grande segredo do mestre, do professor, do cara que ensina. É o cara que passou na caminhada e que ele ensina qual que é o caminho. Ele veio cortando a grama e fala, ó, passa aqui, meu amigo. É muito mais fácil. Então é sobre isso. E eu tenho muito, ó, não sei quem você é que tá aí. Aliás, estou lendo alguns nomes aqui, mas eu não conheço a tua história. Só que da minha eu posso dizer para vocês que eu tenho muita história para contar. Com 27 anos que eu tenho, tem gente que... tem história, tem experiência, tem muita coisa para contar. Histórias que eu poderia vir aqui contar com ar de tristeza, não, ar de vencedor, porque é sobre isso. Você aceita, você confia em você e você encontra a solução. Mas vamos lá. Essa semana foi uma das semanas mais desafiadoras. E por que eu estou contando isso para vocês? Por que eu estou contando isso? Tá? Eu não vou contar todos os detalhes aqui pra cá, mas só para vocês entenderem o que é a musculatura emocional e quando ela entra e o que você se torna depois que você consegue se controlar. Essa semana, esse mesmo cidadão que havia me dado esse golpe aí, junto com um outro rapaz lá e tal, começaram a fazer coisa aí, tudo, pegaram um gancho de um vídeo meu aí, do pai dos Porsche aí, depois surgiu um monte de pai dos Porsche, e aí começaram a procurar coisas sobre mim para tentar realmente me denegrir. E aí acharam, né, obviamente no meu processo lá com a polícia, com os agentes de trânsito, acharam lá vídeos até mesmo, eu brigando, e vazaram, fizeram, e entravam no meu perfil e mandavam para os meus seguidores e mandavam para as pessoas que me marcavam. Gente, eu confesso a vocês
que quando eu deitei a cama no domingo, no sábado pra dormir, vou abrir meu coração. Eu olhei pra minha noiva e falei, eu vou matar um. E eu ia. Porque olha só o que acontece na mente. Mas quando você entende a sua mente, você vem. Olha o que acontece. Toda vez que acontecia uma situação comigo, já em fase adulta, que me colocava em um estresse gigantesco, meu próprio amigo Cristiano disse que eu era kamikaze. O que eu fazia? Eu ia pra cima sem medo de nada. Por quê? Porque na minha cabeça vinha uma luz que ligava assim, ó, vermelho. Você não tem nada a perder. Me remetia lá o que? O passado. Você veio da rua, você não tinha nada. Olha a crença que, pum, engessava na minha cabeça. Só que eu passei, a maturidade foi aumentando, a maturidade muscular. E essa semana, nesse sábado, eu falei, eu vou fazer isso. Ligou aquela luz. Só que o que acontece, eu já não sou mais aquele menino da rua. Eu já passei por muito mais coisa. Então meu nível de musculatura emocional é outro. E é o que acontece, já não é mais só sobre mim. Porque antes era só sobre mim. Hoje tem centenas e centenas de pessoas que também dependem dessa nossa liderança, do nosso posicionamento. E vamos lá, e se eu flocho a régua? Você sabe quantas pessoas hoje se inspiram no meu trabalho? E para mim isso é algo que eu sou um cara que não sou de derramar lágrimas. Mas agora ainda há pouco eu olhei para o céu, agradeci a Deus e caiu umas lágrimas. Mas de alegria. Então é sobre quanto mais resiliente você for, quanto mais você souber lidar com a dificuldade, não importa se no passado ou em algum momento algo que você passou fez com que você tivesse algum trauma. O que importa é você entender, canalizar isso aí e falar, eu não sou mais essa pessoa, eu sou diferente. Então é sobre isso. E do meu coração, a única coisa que sai para qualquer pessoa é amor. É sobre isso que Cristo falava. Eu vou ter que entrar nesse tema. Não tem como eu não falar disso e eu não falar de Cristo. Quem foi Cristo? O maior líder existente na face da terra. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Quem foi o maior líder? Não estou falando de religião, estou falando de Cristo aqui. Ele dividiu o calendário no meio. E o que ele fez? Foi traído, foi negado, foi perseguido, foi crucificado, mas não arregou. Então quando a gente se posiciona, olha só, para você entender, você que não me conhece, você vai entender agora por que eu tenho esse posicionamento. Porque a única coisa que eu faço ou busco ser um modelo de pessoa, a quem eu modelo como um líder é Cristo. Então se ele que foi o pica fez isso, eu vou fazer também. E qual que é a parada? A parada não é você entregar o mal com o mal. Não é você aceitar o mal e deixar que aquilo impregne no seu coração, não. É quando vem isso, bate em você, porque você tem a camada da autoconfiança e autoaceitação, que é um seguro, que é um escudo. Obviamente, vai penetrar, vai doer, mas quando você entende esse processo, meu amigo, você fica mais forte. E aí é sobre entregar isso com amor. Entregar com amor. Então eu não me arrependo. As pessoas que eu estendi a mão, mesmo com que elas tenham cuspido em mim depois, eu agradeço a elas. Porque são situações assim que me fazem me tornar uma pessoa melhor.
é sobre o amor. Você sabe o que é o amor? Vou te falar. Ainda ontem eu ouvi alguém falar lá no treinamento que o tempo era o bem mais valioso que existe. Não, eu discordo. O amor é o bem mais valioso que existe. E eu já vou encaixar tudo isso aqui na venda e você vai entender, tá? E eu vou chamar alguém aqui pra live, escuta só. Por que o amor é mais valioso que tudo? Alguns falam que é o tempo, outros falam que é a vida. Deixa eu te explicar, aperta o dedo no coração que eu te explico aqui por quê. Porque imagina se você tivesse ainda todo o tempo do mundo, todo o resto do tempo que você tem, você tivesse a sua vida também. Só que eu não sei se você tem filho ou não, mas imagina que você tivesse com seu filho amado no seu lado, em um paredão. E nesse paredão, um de vocês vai ser executado. E a pergunta seria, eu tenho uma bala, quem eu mato aqui? Eu tenho certeza que pelo menos a maioria que tem filho ou vai ter, ou se colocou nessa posição dessa cena que eu falei agora, falaria, me mata. Então com essa narrativa eu provo para você que o amor é superior a todas as outras coisas. Então é sobre amar, não é sobre entregar o mal com o mal. É fácil? Não é fácil, meu amigo. Quanto mais forte for a pancada, mais musculatura emocional requer essa situação. Mas vamos lá, trazendo para a venda. Faz isso que eu estou falando para você. Acredita no seu produto, em quem você é, para ver se você não vende. Te entrego 2, 3 estratégiazinhas e depois você vai ver o que é ganhar dinheiro. É sobre isso. Tá? E se prepare que eu vou fazer uma sequência de live semana que vem, trazendo esse tema. Eu vou chamar alguém aqui pra live e eu não quero que ninguém saia, que eu vou soltar um código violento aqui, tá? Quem é que quer vir pra live, fala eu. Mas pra falar, não é pra falar que me admira, não é pra falar, é sobre esse assunto. É sobre, Ricardo, eu não gravo vídeo, eu tenho algum bloqueio disso aí que você tá falando, tem alguma coisa aí que falou que eu preciso, é sobre isso aí que eu quero que você fale na live aqui, tá? Para não confundir temas, senão eu vou falar, mano, vou te responder esse tema numa outra live ou numa caixinha de pergunta, entendeu? Porque senão foge totalmente do contexto aí. Tá bom, gente? Só pra alinhar aí com vocês. Pode falar eu aí que eu... Kelvin consultou? Aí. Quem mais mandou aí? O Jonas, não. O Elton mandou aí também. Eu. Matheus, vou mandar o Matheus aqui que eu tava vendo se... Vou mandar aqui então. Eu só queria ver se respondesse mais depois, porque é pra falar sobre esse tema, tá, Matheus? Vou te colocar aqui pra live. Que essa dúvida... Ou isso que ele vai falar pode ser a tua dúvida também. Boa noite, mestre. Fala, meu amigo, como é que você tá? Eu quero te escutar para depois te responder qual que é a tua dúvida. Tudo ótimo, tudo ótimo. Vamos lá. Tô no mercado há 4 anos, certo? Entrei no mercado premium agora de super esportivos. Tem 3 meses, numa loja aqui do Espírito Santo. E a minha dificuldade maior é receber aquela questão dos leads e não o contato frio. O primeiro contato para mim é super tranquilo, vai que vai. E o momento que dá aquela esfriada no lead ali, que você já passou as fotos, já passou a informação do carro, tudo bonitinho. E a minha dificuldade é naquela parte que o lead dá aquela esfriada, fala que vai pensar, como que eu posso resgatar. Mas a questão é o seguinte, é que vai fugir do tema que eu trouxe na live, né? A questão de me aceitar para vender mais, no caso. Seria mais sobre isso aí, no caso. Tá. Mas quando o lead esfria, mano, o que acontece é o seguinte, você tem que ter um follow-up, mano. Pra você ter que aquecer essa carteira de tempo em tempo. Dica rápida pra você, WhatsApp Business. Se tu sabe que o cara é quente, mas não vai comprar agora, esfriou, não tem problema. Etiqueta o nome dele lá, bota morno, alguma coisa do tipo, e entra em contato em tempo com ele. Cara, se é carro prêmio, você não vende do dia pra noite, vende através do relacionamento. Relacionamento. Tem cara que era lead frio quando eu comecei e tá comprando carro hoje comigo, pra ter uma ideia, entendeu? Então é sobre isso. Fechou, pai? Demorou. E
A questão de aceitação principal, assim, que eu tô tendo é imagem tá top. Minha autoimagem é muito tranquila. Tipo, eu gosto. E a minha principal dificuldade na questão de me aceitar é achar que eu sou capaz em determinado momento, assim, sabe? Achar que Porque, você não é tipo, capaz. é capaz em uma certa negociação. Igual eu perdi 2 vendas esse mês agora, uma de 1.200.000 e uma de 2 milhas. De quem foi a culpa de você ter perdido a venda? Então, justamente essa questão que eu Não, acabei de porque... falar, Tá. entendeu? E aí acaba que eu tenho muito controle emocional, sei, é difícil assim me abalar, mas querendo ou não, é 3 milhas, né, no mês. Então, A capacidade ela é aprendível e aumentada. O esquema é o seguinte: o negócio para te aumentar a tua capacidade de qualquer coisa, seja muscular, seja da mente, qualquer coisa, capacidade física, tá na ambiência. Por quê? Quando você frequenta uma ambiência de uma galera top, de uma galera que tem uma capacidade maior de suportar esse tipo de situação, tal, porque é normal de venda, normal pra caramba, tem que ver teu funil de venda, tá escapando venda em algum lugar, entendeu? Tem que ver qual que é o lugar que tá escapando a venda. É isso aí, identificar. Então, quando aumenta a capacidade, você entende esse tipo de coisa, e aí já era. Mas como é que faz para aumentar a capacidade? Ambiência, que tem pessoas, e as pessoas que têm capacidade elevada elevam a tua capacidade pela frequência elevada. Entendeu? Então é mais ou menos sobre isso aí. Fechou, papai? Fica nas obrigado. lives aí, ó, direto. Eu vou fazer as lives agora semana que vem. Daqui a pouco, se encaixar uma mentoria, se eu anunciar por aí, cai pra dentro. Porque é sobre isso, tá? É sobre isso aí, mano. É desse jeito. Fechou, Obrigadão. papai? Tamo junto. Fechou. Boa venda pra Obrigado. você. Valeu. Então, massa, gente, vê? Então, a dúvida dele pode ser a dúvida de alguém aqui. Entendeu? Então, alguém mais quer chegar em alguma pergunta? Eu queria alguma coisa bem, tipo, pra algo bem intimista, assim, em relação ao assunto que eu falei, porque eu trouxe coisas tão profundas minhas aqui, né? Então eu acho que faria sentido eu complementar essa live aqui respondendo perguntas de determinada profundidade. Então quem tem algo relacionado a isso que eu falei, autoaceitação, autoconfiança, algum problema que passou, alguma coisa do tipo que quer trazer aqui na live para a gente poder trocar uma ideia, seria interessante, tá bom? Então fala, eu quero, eu sei que você quer, você tem assunto sobre isso. Se for um outro assunto aleatório, eu vou falar, mano, vai ficar para outra live e aí eu vou tirar da live. Entendeu? Se não tiver pergunta, eu solto o último diamante aí pra galera e aí deixo-vos dormir. Deixa eu ver quem tá aí, Matheus, o R. Carlos. O Marcos tá aí também, acho que ninguém tem pergunta então, massa. Qual é o momento certo de trabalhar por conta ou abrir o seu negócio? Eu sempre fui vendedora não, de ponta, não estou conseguindo me ver mais como boa vendedora. Eu não estou conseguindo acreditar que ainda sou boa. Tá, você era a ponta, você sair da ponta, a mesma loja, outra empresa, tem que ver esses detalhes. Você já teve alguma crise desse sentimento alguma outra vez? Tá? Como é que foi tua relação com teus pais? Também isso aí é todo detalhe. É só nas vendas ou é fora da venda também? Então é tudo isso, tá? É sobre ver todo esse contexto e entender qual que é o drama. Entendeu? Salve, hermano, como tá? Tudo bem? Como conseguir fazer girar mais vendas? Então, quanto mais você acredita em você e tiver as técnicas, porque isso que eu falei aqui tudo para vocês foi a base. Quando eu te entrego a técnica, você sabe atrair cliente. O problema é que 80, 90% de qualquer vendedor que trabalha com qualquer produto aí, ó, qualquer um que tá aí nesse outro lado da rede, não sabe atrair cliente. É por isso que a maioria é CLT, é por isso que a maioria não empreende, é por isso que porque não sabe atrair cliente, não sabe a técnica específica para fazer isso. Só que às vezes até sabe, mas não faz. Aí por isso que eu digo da base, porque não tem o autoconfiança ou autoaceitação. Entendeu? Então é sobre você entender qual que é o drama e buscar sempre lives como essa, livros, conteúdo, mentores, mentorias, treinamentos que vão te ajudar a estar encontrando o seu caminho. Só que você vai ter a ferramenta, você vai ter tudo que você precisa e no decorrer aí você vai saber qual que é onde que você tem que apertar o parafuso para ficar mais afiado para fazer o que tem que fazer para o próximo nível.
Como fazer para manter a autoconfiança? A autoconfiança está relacionada ao quê? A coragem. Então, o que tá? Quando lembra de autoconfiança, quando lembra em coragem, o que você lembra? Eu lembro do herói, eu lembro de um guerreiro, eu lembro de um caçador, eu lembro de uma pessoa forte, eu lembro de uma pessoa que tem pulso firme, eu lembro do fogo. Então é sobre tudo isso. Como faz então para você ativar a autoconfiança? Faça coisas com que você aumente essas características que eu falei aqui agora. Eu sempre aconselho fazer musculação. Tá? Quando eu comecei a fazer musculação, mudou minha autoconfiança demais. Foi um start muito grande na minha vida, fora a disciplina, fora tantas outras coisas. Então, você fazer uma musculação, você fazer esportes desse gênero, de alto impacto, esportes fortes, entendeu? Você pegar sol, tudo isso faz ou ativa a sua autoconfiança. Você usar roupa massa, que você se sente bem, sabe que tá elegante, sabe que tá bonito, sabe que tá bonita. Você se manter bem, buscar ter uma alimentação saudável, uma alimentação massa, mas leve. Não ficar comendo muito trigo, que deixa teu intestino lento. Teu intestino precisa funcionar bem. Quanto melhor funciona teu intestino, olha só, são 15 metros, 16 metros que tem teu intestino. Quanto melhor o funcionamento do teu intestino, melhor mais autoconfiança você tem. Sabia dessa? Aham. Por quê? Porque o intestino fica onde? Na região abdominal. E essa região abdominal, onde é que o pugilista, o boxeador ou o lutador coloca o cinturão? Aqui. É aqui que se encontra a musculatura da autoconfiança. Assim, parei e falei. Puta que pariu, falei. Soltei o código para eles. Fala, Felipe, como é que você tá? Então, exercícios aqui. Esse tipo de situação, esse tipo de lifestyle vai te aumentar a tua autoconfiança. Tudo aqui, ó. Mas você faz exercício que te leva a isso. Gente, vamos fazer assim, ó. Tamo junto, Felipe. Indica algum livro pra gente. Depende, livro de quê? Talvez aí um livro que eu indiquei até ontem para um aluno meu da mentoria, o Ricardão, meu xará ainda, foi Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um livro base, um livro bem conhecido, best-seller, todo mundo já ouviu falar. Nem todo mundo que fala nele leu, mas é um livro massa, você pode ouvir o audiobook. Ele vai te ajudar o quê? A melhorar os seus relacionamentos intrapessoais. Extrapessoais, perdão. Intrapessoal e extrapessoal. Porque tudo é sobre relacionamento. Quanto mais você se confia em você, mais você consegue se apresentar e aumentar e melhorar os seus relacionamentos. Então, gente, ó. Eu quero fazer a sequência de live semana que vem. Provavelmente vai ser de manhã, mas aí eu vou deixar salva. Então, falando sobre isso, tá? Só que mais profundo ainda. Muito mais profundo, com tarefa e tudo mais. Então, o que eu quero? Eu quero ver se a galera vai engajar quando eu entrar nessas lives, quando eu botar algum conteúdo, alguma coisa do tipo. Então, para mim saber que você curtiu essa live, que você acompanhou aqui, para mim saber que você ficou presente pelo menos um tempo aqui nessa live, o que eu quero? Eu quero duas coisas suas. Duas coisas. Só duas. Pelo menos faça uma, tá? Na parceria. Você vai fazer uma, pelo menos? Eu quero as duas, mas se você fizer uma, eu vou ficar muito feliz. Eu quero que você tire um print agora para colocar nos seus stories e me marcar. Eu vou compartilhar alguns, tá? Então eu quero que você tire um print, eu vou compartilhar. Não todos, mas alguns, senão fica cheio. E eu quero que você vá no meu último vídeo, que eu coloquei alguns trechos de vários videozinhos ali, ficou bem legal, do meu lifestyle. Eu quero que você vá nesse vídeo lá e comente eu tava na live. E depois pode comentar, tipo, com foguinho, bota eu tava na live, foguinho, ou melhor, para ficar mais interessante, para você pegar mesmo o código. Você vai comentar, eu tava na live, e vai soltar algum código, algum diamante, alguma coisa que você pegou aqui na live. Combinado? Alguma coisa que fez sentido para sua vida. Ah, Ricardo, eu não peguei toda a live. Beleza, pegou um pedacinho, quer comentar? Comenta.